Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. É o seguinte, meu parceiro e minha parceira, o São Paulo Futebol Clube tem aí uma matéria que foi vinculada lá no GE. Poderia gastar 70 milhões para ter 4 reforços. Mas assim, 70 milhões para 4, eu não vejo como um valor tão absurdo. Quando se trata dos jogadores que estão falando, tem coisa ali que o São Paulo realmente pode encarar como um excelentíssimo negócio e tem coisa ali que não tá parecendo tão boa assim. Quero atualizá-los também sobre a situação dos jogadores do Tricolor que vão enfrentar o Palmeiras logo mais e os que também não vão. Então tem coisa muito boa por aí, tem aquele bônus do nosso Dorival Júnior, o São Paulo está voando, nadando de braçadas e aí tem o contraponto, né? Tem a situação que é o Palmeiras no Allianz, falta de zagueiro e tal. Assunto já meio martelado, mas tem atualização do quadro dos caras também. Vai ser muito top. Portanto, vou te convidar a deixar um likeinho pra mim aí. Vou te convidar, não, vou te pedir. Deixa um likeinho aí pra dar uma moral no vídeo. E ó, tô muito orgulhoso de ver de vocês, de coração mesmo. Esse canal aqui está crescendo muito. Se inscreve aí, faça parte desse time que só cresce, essa família que está se formando por aqui. E eu realmente só tenho, ó, um abraço virtual para vocês, meus amigos são paulinos e são paulinas. Bom, começando o vídeo, eu quero atualizá-los sobre a situação, por exemplo, do Caleri e do Luciano. Desde ontem, o que mudou foi um pouco de avanço físico, tá? Na recuperação mesmo. Então, o São Paulo ele tem tratado o Luciano e Caleri como dois jogadores de suma importância e essa suma importância ela tem que ser levada a campo não só pelo ganho técnico, mas também pela experiência. O técnico Dorival Júnior, que é um técnico centralizador de jogadas, ele centraliza muito, ele tá precisando muito da sua qualidade no meio ali. O Palmeiras é um time que também marca bastante pelo meio, é muito difícil passar. Então não vai ser muito esporádico, vai ser bastante óbvio vermos o Caio Paulista e o Rafinha sendo jogadores novamente bastante importantes para um São Paulo que centraliza, traz a marcação para o meio e aí os pontas abrem pelos flancos, os laterais e o São Paulo tem pouquíssimos pontas, mas Caio Paulista e Rafinha têm sido a grata surpresa no time de Dorival, mas não é tão surpresa assim. Tem muito a ver com o sistema de jogo do Dorival e aí quis o destino que o São Paulo tivesse. O Moreira voltando para fazer sombra ali para o futebol do Rafinha, que cresceu de produção, e tivesse o Wellington novamente de volta para o time, junto com o Patrick Lanza, para serem a sombra do Caio Paulista, que hoje é titular absoluto da posição e um dos melhores jogadores do São Paulo. Então ficou muito bacana de pensar nesse São Paulo. O único problema mesmo, o percalço que tem no caminho, a pedra no sapato do São Paulino e do Dorival, é a montagem da zaga. O Alan Franco, ele dificilmente vai jogar, tá, gente? Isso aqui é uma atualização que eu tô passando para vocês agora com dor no coração, mas assim, o quadro do Alan Franco, ele não é tão simples, em tese simples, como o do Caleri e do Luciano. Tô falando simples, vocês me entendem, né? Pode começar o jogo, os dois sentirem 5 minutos e saírem os dois, Luciano e Caleri. Mas a priori é um caso muito mais simples do que. São dois casos muito mais simples do que o do Alan Franco. Então o Alan Franco não deve jogar mesmo, deixando a posição para o cara que vai ser o substituto, o Diego Costa. Tinha a discussão também sobre Beraldo ou Diego Costa. Ficou pro Diego Costa, beleza? Bom, Diego Costa tem sido bastante inseguro na zaga, né? E o Belém, ele é muito novo, ele é muito imaturo, mas ele demonstrou uma segurança maior nos jogos anteriores, que jogou um jogo anterior que jogou. E o técnico Dorival, ele preza muito pela experiência, sim. Então é difícil vermos o Moreira começar jogando e não o Rafinha, até não faria sentido, mas também veremos despontando por aí o Diego Costa e não o Belém. Se o Belém jogar, seria uma surpresa muito grande, porque o Diego Costa hoje virou o dono da posição. O Diego Costa, que também não está 100% fisicamente, dá para ver isso, e no último jogo tentou a substituição, acabou não saindo, Belém teve câimbras, tal. É um São Paulo que passou muito tempo para chegar nesse ponto que está hoje de competição e está sentindo isso fisicamente. Mas o Dorival é um cara que é preparador físico, ele fez educação física, além de ser um técnico que consegue condicionar seus jogadores a correrem menos no campo por terem um posicionamento melhor. Então é legal de pensar que estamos em boas mãos com o Dorival e que o jogo de amanhã será um divisor de águas muito grande, sendo o São Paulo.
eliminando o Palmeiras, ele sendo um São Paulo favorito a uma Copa do Brasil, junto com o Flamengo, com o Atlético do Paraná, ou o São Paulo podendo ser eliminado, que também seria um resultado normal, não sendo uma goleada do rival, e o São Paulo vai dedicar esforços para a classificação no Brasileiro, ou ganhar o título brasileiro ali pelo Brasileirão, ou também uma Copa Sul-Americana sendo campeão e pronto. Então, o ano para o São Paulo terá uma divisão a partir de amanhã no jogo contra o Palmeiras. Bom, dessas manchetes aí que vocês já estão meio carecas de saber, o São Paulo pode gastar 70 milhões para ter 4 reforços que já estão jogando no São Paulo, tá? E aí eu vou trazer os detalhes aqui do negócio. O Caio Paulista seria 20 milhões de reais por 80% do passe dele, aí tem 16 milhões de reais pelo Marcos Paulo, teria também 9 milhões, ponto alguma coisa ali pelo Michel Araújo e também os 22 milhões de reais pelo Ferrarese. 22 milhões de reais pelo Ferrarese já está sacramentado, tá? Já está fechado. O São Paulo vai pagar esses 22 milhões de reais ao longo de 3 anos. Está bem parceladinho ali com o Grupo City. Então o São Paulo tem o zagueiro. O Ferrarese voltando, o São Paulo até deve vender o Beraldo, com certeza. Vai ficar Ferrarese e Arboleda e formar no São Paulo, sim, uma zaga de respeito. O São Paulo, quando tiver o ano que vem, com Galopo, com Ferrarese, é outro time, você sabe muito bem disso. Então é um São Paulo que não tem a média de idade muito avançada, tem alguns jovens que devem ser vendidos como Pablo Maia, Beraldo, até mesmo, porque não, Juan e Nestor, e aí fica um time um pouco mais experiente e que desperta menos interesse no mercado europeu. É claro que eventualmente um Rodriguinho vai ser vendido, um Patrick Lanza, um Moreira. São Paulo vai sempre conseguir vender joias, mas ele não vai ser tão dependente delas por ter caras experientes e novos, como Luciano, como Caleri, como Arboleda. São caras pra, sabe, tem muita garrafa vazia pra queimar ainda pra vender. Tem o Igor Vinícius da vida que vai voltar voando. Então o São Paulo consegue montar um time. Agora, o Ferrarese contratado, tem uma outra contratação que pra mim é de suma importância, que é a do Caio Paulista. O Caio Paulista, ele é um jogador que, desde que chegou no São Paulo, demonstrou ser o mais driblador, habilidoso do São Paulo em drible e também ser um jogador absolutamente identificado com o São Paulo. Ele transpira São Paulo, ele bate no peito, ele encontrou um time e uma torcida que grita o nome dele, que o elogia. No Fluminense, ele não estava encontrando isso, muito pelo contrário, estava sendo muito vaiado e o técnico Fernando Diniz optou por, manda, vai pra lá que lá você vai ser feliz. A mesma coisa com o Michel Araújo. A diferença, o Michel Araújo ele é um meia, que mostra ter uma habilidade boa. Inclusive, gente, um parênteses aqui, é possível que os dois jogadores mais dribladores do São Paulo sejam Caio Paulista e Michel Araújo. E esses dois estavam no banco de reservas do Fluminense. Olha que ironia do destino. Um Fluminense que monta um time veterano, perde 2 jovens para o São Paulo, e esses jovens podem muito bem jogar e construir as suas vidas boas numa trajetória muito linda pelo São Paulo. Então o São Paulo hoje, podendo comprar o Caio Paulista, claro que os 20 milhões não é um valor final. Existe uma negociação onde o São Paulo pode tentar diminuir o valor. O Fluminense, vendo que o cara tá jogando no São Paulo, não deve querer. Mas aí você pode envolver um monte de negociação. Agora, o Caio Paulista tem 23 anos. Portanto, pagar 20 milhões num cara de 23 anos não é nada de outro mundo. De outro mundo é pagar 14 no Orejuela, tá? Isso é de outro mundo. É pagar 34 milhões no Pablo Felipe, banco do Atlético do Paraná. Isso é absurdo. Pagar 20 no Caio Paulista, até onde eu me entendo de futebol aqui, nenhum problema, nenhuma coisa assim. Nossa, que absurdo. Perfeito, inclusive. Já, por outro lado, pagar 16 milhões no Marcos Paulo seria uma temeridade e seria uma imbecilidade. O Marcos Paulo, que é um jogador talentoso, eu acho que é talentoso e pode ainda, tendo uma disciplina, tendo ali um vigor físico, sabe? Adquirindo fome de futebol, ele pode sim ser um excelente jogador. Muito se falava na época de Cristiano Ronaldo e Neymar, né? E eu não gosto de falar abertamente assim. O Cristiano Ronaldo, pra mim, era um cara muito esforçado, que se transformou num grandíssimo jogador, mas eu não via aquela habilidade toda nele. Eu via nele um esforço extremo, um cara muito inteligente, um cara que sabia ganhar, sabia ser campeão, um cara de muito valor mesmo. Mas não via nele nem um pingo da habilidade do Messi, um pingo da habilidade do Neymar. E qual que era a diferença de Cristiano Ronaldo e Messi pro Neymar? O Neymar não tinha aquela fome de vitória que tinha o Messi e Cristiano Ronaldo. E o Marcos Paulo, eu vejo mais ou menos nessa linha. Se ele tivesse a fome de vitória que tem, por exemplo, o Pablo Maia,
poderia ser um excelente jogador. Só que será que ele tá com tanta vontade assim, como tem o Caleri, por exemplo? Então acho que o Marcos Paulo tá sendo atrapalhado por ele próprio. Não sei se ele é um cara que gosta de balada, se ele é um cara que desliga e fica viajando na maionese, não dá pra saber o que é. Mas o Marcos Paulo hoje, ele indo embora do São Paulo, ele não vai deixar saudade nenhuma. Portanto, um São Paulo que tem que ter a sua responsabilidade financeira, não pode, em hipótese alguma, pensar em comprar o Marcos Paulo por 16 milhões. Por outro lado, comprar o Michel Araújo por 9 milhões, eu acho que é sim inteligente. O Michel Araújo é um uruguaio, canhoto, meia. Uruguaio, canhoto, meia tem tudo a ver com o São Paulo. Não por ser canhoto, nem por ser meia, mas por ser uruguaio. Mas por ser meia também, porque o São Paulo precisa de meias. E o Michel Araújo, ele se parece, ele lembra um pouco aqueles jogadores que chegam no São Paulo e adquirem tremenda identificação, muito pela fome de vitória, muito por aquela paixão que vem aqueles caras celestes lá do Uruguai e chegam no São Paulo, põe a camisa e você fala, caramba, como joga. Então acho que o Michel Araújo, ele não mostrou o futebol ainda, por exemplo, que o Caio Paulista tem demonstrado, mas ele tem sido sim importante e uma vez adaptado ao futebol do São Paulo, você pode contar aí com chute, drible e finalização, porque ele consegue infiltrar na área e ser bastante importante na sua infiltração, um elemento surpresa que chega pisando na área, mas o drible curto dele é muito bom. Mas eu queria ouvir sua opinião, porque eu, assim, desses 4 caras, 3 deles eu compraria, sendo eles o Caio Paulista, o Michel Araújo e também o Ferrarese. Não, o Ferrarese já está comprado. Eu compro desses 3 que estão para ser comprados, 2 deles eu compraria sim, e aí o São Paulo gastaria 20, mais 9, 29, 30 milhões de reais e deixaria ir embora o Marcos Paulo. O que você acha? Fala para mim aí. Se você gostou do vídeo também, deixa um like, porque o vídeo de hoje foi esse. E tamo junto, né, meus amigos? Um abraço, até a próxima. Valeu!